Olá, bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Hoje, com grande prazer, teremos a presença do médico Dr. Márcio Silveira. Dr. Márcio Silveira é médico ortopedista, especialista em traumatologia esportiva, pós-graduado em tratamento de fraturas de ossos frágeis e idosos, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Internacional de Doenças da Cartilagem, além de ser dono da clínica Salus Ortopedia. Então, hoje falaremos sobre ombro, complexo do ombro. Eu quero que vocês, se vocês acham um tema interessante, vocês coloquem esse aviãozinho que tem aqui embaixo, chame o máximo de pessoas que têm dores no ombro, sentem algum problema no ombro ou precisam se informar mais sobre esse complexo do ombro, ok? A conversa vai ser bem interessante, tenho certeza que a gente vai aprender bastante com o Dr. Márcio, esperando ele entrar aqui, e a gente vai falar sobre alguns mitos e algumas coisas que são realmente verdadeiras sobre nossa saúde do complexo do ombro, ok? Dr. Márcio, como eu falei, ele tem uma vasta experiência em traumatologia e ortopedia e ele vai vir falar com a gente hoje para a gente aprender um pouco sobre esse complexo do ombro. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Olá, tudo bem, Dr. Márcio? Tudo tranquilo? Tudo bom. Estava aqui falando com o pessoal que hoje a gente vai conversar com o senhor sobre os mitos e verdades sobre as dores no ombro, né? Que tem muitas pessoas que realmente acreditam em coisas que não são tão verdadeiras em relação ao ombro e até outras articulações. Queria muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso quadro, a disponibilidade que o senhor prontamente, quando eu chamei, topou na hora, fiquei muito feliz e acho que a gente tem muito a acrescentar para o pessoal. Eu que agradeço o convite, é sempre bom falar, né, esse assunto que traz muita dúvida, né? Muita. A gente teve até bastante gente que colocou aqui pra gente, já eu trouxe algumas e falei pro pessoal aqui da disponibilidade deles fazerem perguntas por aqui, que as que forem pertinentes ao tema, a gente vai ter o maior prazer de responder. Doutor Márcio, eu queria saber do senhor, o que o senhor considera uma boa saúde articular? Olha, uma boa saúde articular é uma estrutura, né, que tenha um movimento completo, né, e sem dor. Essa é a principal característica, né? E dentro da saúde articular, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para as pessoas que já têm algum quadro álgico, né? Quais as coisas que o senhor considera, assim, dentro de uma... Vamos colocar assim, não lesão, né? Porque a lesão é mais difícil da gente até falar sobre, porque existem lesões que são só por intervenção, mas dentro do nosso comportamento cotidiano, tem muita gente que sente dor no ombro, né? E o que o senhor falaria que é importante essas pessoas fazerem para causar esse alívio e essa melhora nesse ombro? Toda articulação, ela para se mover, ela tem cartilagem, né? E a gente fica preocupado muitas vezes com condropatia, igual você falou de doença, mas a cartilagem não dói, né? Então, inicialmente, a culpa não é de uma lesão lá dentro, a não ser que seja uma coisa mais grave, com perda total da cartilagem, né? Então, nós temos que pensar nas estruturas que estão ao redor, né? Ao redor, que compõem a musculatura do ombro, os ligamentos, as bursas, os tendões, os músculos. E principalmente falando de ombro, né? O ombro tem uma característica especial porque ela só é ligada ao corpo com uma pequena articulação, né? Que é a acrômio external. Então, ela basicamente ela é segurada por músculo, né? E ela é composta pela clavícula, né? Pelo osso aqui do braço, que é o húmero, e pela escápula. Então, o principal que a gente tem que ver e tratar é essa musculatura, né? Que faz o equilíbrio, o movimento adequado em toda a sua amplitude de movimento, né? Você pode ver que os movimentos do ombro são quase uma amplitude total, né? Elas só não vão para o centro do corpo. E isso envolve um grupo muito grande, né, de músculos, de ligamentos, que tem que funcionar de maneira sinérgica, né, para que não provoque dor.
Perfeito, perfeito. E aí vem algumas coisas que as pessoas falam, né? Você falou do movimento ser muito amplo, e tem gente que acha que o ombro, uma das grandes causas de dor no ombro são os esforços repetitivos, assim, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, já que você falou desse complexo do ombro, das musculaturas que envolvem e dão essa tensibilidade, essa forma dele trabalhar em harmonia, como que essas dores de esforço repetitivo elas podem, de repente, acontecer num complexo normal? Assim. A gente tende a sempre achar o que foi que aconteceu, né? Tem as Lerdort, que foi muito comum na época, que hoje em dia nem é se falado tanto. É uma das causas. Mas não é só esforço repetitivo que provoca isso, né? Provoca dor no ombro, né? Que provoca dor no ombro. À medida que a pessoa vai envelhecendo, vai tendo um desgaste, né? Esse desgaste vai provocar dor. Existem situações, por exemplo, como a capsucha adesiva, que é o ombro congelado. Existem situações como tumores ou infecções, né? E mesmo que a gente pode pensar, esforço repetitivo é usar muito o ombro. Mas mesmo usar pouco, tem uma fraqueza muscular nesse ombro, no seu dia a dia você usa muito pouco, mas vai fazer uma demanda maior. Vai carregar um peso, ou você vai manipular alguma coisa na parte mais alta, pode provocar dor se ele estiver fraco. Né? Se essa musculatura estiver fraca e não funcionar da maneira adequada, pode trazer também transtorno. Tá? Então não é só o esforço repetitivo, a gente tem que pensar também na questão postural, questão de força muscular, questão de reequilíbrio, né? E muitas vezes tumores, infecções. Tá? Eu vejo alguns aqui no consultório, né? Eu tenho uma academia terapêutica e eu vejo muito aqui no consultório da academia. Esses mitos, eles ficam muito latentes, assim, né? A gente vê muitas pessoas que eu tinha uma paciente mesmo que a filha dela tinha os ombros enrolados, e ela culpava totalmente a coluna. Falava assim: Nossa, você tem esses ombros enrolados porque sua coluna, você vai deixar a coluna toda torta, menina? Então a gente via muito isso. Eu queria que você comentasse um pouco, já que você falou até em postura, assim, né? Bom, são duas coisas em relação à postura, né? Vamos falar primeiro em relação à postura, então. Essa situação que você já explicou, né? Então, como eu falei, o ombro não é só essa estrutura, né? Que a gente enxerga aqui, que seria o úmero. A escápula que está aqui atrás, ela faz parte do ombro, né? Ela acompanha os movimentos do ombro e estabiliza o ombro. Uma pessoa nessa postura que você demonstrou, com a postura muito para frente, ela acaba tensionando muito os músculos que puxam a escápula para frente, né? E enfraquecendo os músculos de trás. Então, trazendo muito essa escápula para frente, tensionando esses músculos, fica na posição incorreta, né? E também comprime os nervos, né? Os nervinhos que passam aqui, que vai do pescoço para o braço, também comprime esse nervo que pode provocar dor. Então, você tanto a questão postural, do desequilíbrio muscular que acaba tensionando para frente e enfraquecendo o músculo atrás, hipotrofia, além da compressão dos nervinhos e até de vasos sanguíneos que passam aqui por essa tensão maior que puxa a escápula contra o músculo e pode comprimir essas estruturas, né? E a outra questão que a gente tem também é que esse desequilíbrio muscular que a gente fala também pode ser em relação aos membros, né? Direito e esquerdo, né? Nossa, doutor, mas eu estou destro, mas estou sentindo uma dor no ombro esquerdo e eu não estou fazendo quase nada. Ah, mas se você colocou um arquivo a mais, você está trabalhando do lado esquerdo, você manipulou mais para o ombro esquerdo, pensando nisso, ele pode ser mais fraco. Então, essa pouca atividade que você deu para ela também vai provocar dor, né? Pensando que você, eu uso mais o direito, mas eu não sinto nada, eu fiz uma coisinha a mais. Também pode acontecer, né? Os membros são diferentes. E a gente vê muito, o tema foi muito feliz, eu acho que o tema escolhido assim de mitos e verdades, porque eu acho que tem muita gente que tem muito mito, né, sobre o ombro, e eu ouço muito também falando assim: não, o problema real do ombro é para quem tem esses encurtamentos. Eu tenho uma elasticidade gigantesca, eu tenho eu falo que não é elasticidade, eu brinco com ele que não, você não tem elasticidade, você já tem uma frouxidão mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem esse mito de quanto mais alongado, melhor. E nem sempre o alongamento quer dizer que a pessoa realmente é alongamento, pode ter outros problemas, né? Existem algumas situações, né? Situação normal,
a gente tem as fibras colágenas com a tensão normal, né? Essas fibras colágenas são o que estão nos nossos tecidos, principalmente nos tendões, nos ligamentos. Isso limita o nosso movimento, né? Mas existem algumas situações, como doenças de hiperfrouxidão ou hiperlaxidão, que tem um alongamento a mais, a pessoa é mais elástica do que precisa. Então, se ela for mais elástica do que precisa, ela acaba luxando mais fácil. E nesse limite da flexão e da extensão, nos limites do movimento, acaba que não tem essa contenção adequada e pode provocar subluxações. Então, esse movimento de quase sair a articulação provoca sobrecarga. E também existem algumas situações que podem ocorrer, que se a pessoa ficar forçando conscientemente, se ela realmente querer e ficar forçando, ela também pode luxar ativamente, né, a articulação. Então, não é recomendado nenhuma das duas coisas, tá? Você tem que ter uma elasticidade, né, um alongamento adequado dentro de um limite. Você não pode também querer ser alongado demais, exagerar demais. E esse limite é dado por essas fibras de colágeno que você falou, né? Sim, a pessoa vai sentir dor, né? Se ela começar a forçar demais, ela vai sentir dor nesses limites. Então não pode ultrapassar. Eu tive até um aluno que eu esqueci de falar para você quando a gente estava montando com todo carinho essa live pessoal. Ele adorava, eu já fui professor de escola, né? Então ele adorava pegar, segurar a mão e fazer assim, chegar com a mão atrás e passar por baixo das pernas e fazer de novo, assim, ficar brincando, né, galera? Nossa, o fulano de tal quase pula a corda com o próprio braço, e ele achava o máximo. Eu falava para ele, pelo amor de Deus, faz isso não, que você vai ter uma lesão tão séria lá para frente que você nem imagina, né? E aí é coisa de jovem também, né? E as pessoas realmente não têm essa noção do perigo que o excesso de movimento também pode ocasionar, né? Não, sim, tem que seguir os limites do corpo, né? Tá? A gente falou aqui várias vezes sobre a importância do exercício físico e a importância da atividade física para a saúde como um todo, né? E a gente ser da área esportiva, né? Uma das suas especialidades é a traumatologia em atletas, né? Esportiva, traumatologia esportiva. E atleta tem um pouco mais, né? De lesões, até porque eles não, na verdade, eles não usam o corpo como saúde, né? Eles já usam como ferramenta de trabalho. Mas a gente tem esse problema também, e aí eu queria que você falasse isso, eu já vou linkar uma coisa aqui só para, quando você for falar, já falar nas duas coisas. A gente tem os atletas de final de semana também, né? Aí eu queria que você abordasse um pouco esses atletas normais e os atletas de final de semana, um pouco para essa parte de ombro e tudo. Fora as lesões comuns, né? Que é bursite, que é tendinite, né? Mesmo em atleta não é muito comum a ruptura de tendão, porque eles têm uma força adequada, mas falando nas principais coisas que acometem, uma delas é a síndrome do impacto, né? Tem um movimento, né? Você tem um movimento acima da linha média, né? Tem uma estrutura, né, que tem os ligamentos que evita que a cabeça do húmero suba, mas você fazendo esse movimento aqui, ele pode se chocar contra essa estrutura, que chama de acrômio. O que evita esse choque? A musculatura trabalhando de maneira adequada. O bíceps, né, puxando a cabeça para baixo, tem o tríceps também, que puxa a glenoide, né? Ela se insere na glenoide e estabiliza o húmero para que ele não suba muito. Se esses músculos não estiverem trabalhando da maneira adequada, toda vez que você elevar o braço, vai ter um impacto, né? Tem uma teoria que eles falam do triângulo de Códima, que é uma área no tendão do manguito, que ela é mais fraca. Só que é meio controverso isso. Alguns discutem que essa área é fraca ou se é realmente um impacto. Acaba se discutindo mais sobre o impacto. Você tendo esse desequilíbrio durante esse movimento, ou a fraqueza muscular que vai se cansando e não consegue mais conter devido ao movimento repetitivo, né, do esporte, né, em si, pode ir batendo, aí vai provocando tendinite, vai provocando bursite e pode provocar lesão, né? No arremessador, por exemplo, né, beisebol, vôlei, né, acaba que esse movimento excessivo que você faz, né, acaba contraindo mais a cápsula posterior e retraindo a cápsula anterior, diminuindo a amplitude de movimento.
né? Se a pessoa só se focar na força e no movimento esportivo e não fazer um trabalho de alongamento para evitar essas retrações, o corpo vai se adaptando e vai cada vez diminuindo essa rotação interna, porque ele tem que ir mais para externa. É uma coisa que, se não tomar cuidado, vai trazer lesão no futuro, né? Pro arremessador, que no caso até é nadador também, que trabalha muito, né? Mas é mais pro arremessador, lembrando mais do vôlei. Existe uma situação que você faz tanto esse movimento, que você tem a compressão do nervo supraescapular. É um nervinho que tem aqui no ombro. Isso provoca uma atrofia de um músculo aqui atrás chamado infraespinhal, que é compensado pela outra musculatura. Não traz grande problema, mas é um exemplo de uma lesão que você provoca pelo excesso, né? Já pensando no atleta de final de semana, né, que não chega nesses limites, né, nesse overuse excessivo, aí nós podemos lembrar mais da lesão por impacto, mesmo provocando bursite, provocando tendinite. Por quê? Porque ele vai fazer esse movimento, a musculatura não está equilibrada, vai provocando o impacto contra o acrômio e a lesão. Legal. E aí eu já quero aproveitar a sua fala aí. Depois tem uma pergunta, eu não vou deixar esquecer aqui, mas pode ficar tranquila, tá, Carol? Que colocaram aqui, Carol Cunha colocou uma pergunta aqui, mas depois eu faço para o senhor. Aí o senhor falou da tendinite e da bursite. E tem muita gente que acha que elas são correlacionadas, assim, né? Uma tendinite e bursite, elas têm muita relação. Eu queria que você explicasse um pouco a diferença entre elas, assim, para o nosso público. Sim. Acaba que a bursite é bem comum, né? Principalmente no ombro, e o pessoal acha que é muito... Fala, só tem bursite no ombro, quem vai falar, fala de bursite no quadril, fala de bursite no pé, mas não é só no ombro. Não. Bursite é uma bolsa, né? A bolsa, é uma bolsa que envolve o tendão e principalmente em áreas de contato com o osso, ela é mais desenvolvida, né? Ela é maior, por exemplo, no ombro, quando você vai levantar, proteger o tendão de bater diretamente no osso. Então, existe uma estrutura chamada bursa, né, que fica próximo ao tendão e protege o tendão, aí é a bursite. Geralmente ela é caráter mais agudo, dói bastante, tá? E já a tendinite é o tendão, né, o que fixa o osso, a transição de fixação do osso ao músculo, né, ou do músculo ao osso, né? Esse tendão, para provocar uma tendinite, ele já não é tão agudo, é uma coisa mais crônica, mais demorada. Você vai inflamando, provocando microlesões, aí esse tendão vai ficando inflamado e pode até romper, né? Então, cursa mais demorada, uma coisa mais arrastada, dói, não dói, até que vai piorando e ficando constante. Então, acaba que a tendinite demora mais tempo a sarar do que a bursite, né? Ela é mais demorada para acontecer e também mais demorada para recuperar, pelo que eu entendi. Para recuperar, né? A tendinite em relação à bursite. Tá. E aí veio a pergunta da Carol, que eu falei que ia fazer depois, você acabar de falar isso aí. Ela falou assim, dormir com o braço sobre a cabeça me trouxe uma dor insuportável e que não melhora nunca, assim, no ombro dela. Me disseram que é manguito rotador. Aí vem aquela história, né? Muita gente fala assim do manguito, né? Será que é mesmo a forma de dormir? Será que a forma de dormir pode ter essa influência mesmo nessa dor de ombro, nessa dor no ombro, no manguito? Ela está fazendo essa pergunta do... Não sei se ela dorme assim há muito tempo ou se ela mudou agora, né? Mas pode, porque quando você levanta o braço acima dessa linha média, você vai o tendão do ombro contra essa estrutura óssea chamada acrômio e você faz esse contato. Ficando horas e horas aqui, pode começar a inflamar e doer. Tá? Claro que se ela já dormia, vamos dizer assim, se ela já dormia assim há vários anos e tem o costume, pode ser que outra atividade, outra situação inflamou a bursa ou o tendão, né? E, pelo fato dela dormir dessa forma, ela perpetuou a inflamação e apareceu mais tempo. Só que, assim, o manguito, né, que são esses 4 tendões que existem, que fazem esses movimentos do ombro, né, que estão aqui, pode ser tanto uma inflamação desse manguito, como pode ser a bursite, né? Aí a gente tem que ver, aí vê pela característica, é arrastado, vê pelo exame, né, que é o ultrassom, aí consegue pesquisar e diferenciar a bursite de tendinite,
Mas essa posição pode provocar, sim, dor no manguito ou uma bursite subacromial. E aí eu adoro que aí vai aparecendo assim, a gente vai vendo outras perguntas assim. Teve uma pessoa que até colocou assim: eu tenho um bursite no ombro, então ela já tem um diagnóstico, né? Uhum. O que fazer? Não gosto de tomar remédio. O que eu devo fazer para uma Bom, bursite? Lógico que é muito complexo falar isso sem ver o paciente, mas existe uma coisa que possa melhorar de uma forma mais geral, sem ser tanto individual, porque você não tem nem como avaliar ela, né? não Mas sei. tem alguma coisa mais específica para pessoas que têm bursite no ombro? Bom, a principal coisa é o que está provocando essa sobrecarga ou essa alteração do movimento, né, no ombro para provocar bursite. Fazendo muito esforço com a elevação do braço, trabalhando muito com posição incorreta. Qual é a posição incorreta para o ombro? Ah, doutor, eu tenho um trabalho administrativo e fico digitando. Você tem um apoio para o cotovelo? Né? Uma cadeira com apoio para o cotovelo? Porque se você ficar digitando e sustentando o ombro, ó, ele vai ter dor. Né? Não tem jeito. Tá? Não, tá tudo adequado. Fez uma atividade no jardim, né? Tá dormindo com o braço para cima, que já foi um exemplo dado, né? Teve alguma pancada no ombro, fez um esforço a mais, que não precisa ser muito grande, mas é diferente da rotina. Bom, temos um fator causal, né? Uma pancada, um esforço a mais, trabalhando de maneira adequada. Aí, isso, primeira coisa, é modificar, né, o trabalho, modificar a forma para diminuir a sobrecarga, ou, no caso do excesso, né, do esforço a mais, tomar cuidado com esses esforços e fortalecer o ombro para aguentar isso. Detectado. Beleza. Não detectado. Nossa, mas eu não estou fazendo isso e mesmo assim está tendo esse problema. Aí nós temos que ver aí os movimentos escápulos torácicos, o equilíbrio muscular do ombro, né? A posição, né? Protração, retração da escápula, né? O trabalho do equilíbrio dos 4 músculos do manguito rotador. Aí nós temos que melhorar isso, porque acaba que se você tiver esse desequilíbrio, mesmo nos movimentos básicos que você faz com o ombro manipulando as coisas do dia, pode ser que provoque um movimento irregular e cause, né, os impactos e essa sobrecarga sobre a bursa. Então essa é a primeira coisa. Quais são os fatores? Ah não, beleza, eu descobri os fatores, vou corrigir isso, mas eu quero melhorar da minha dor. Aí vai para a parte padrão, né? Vai para a parte de anti-inflamatório, vai para a parte de terapias com a fisioterapia, né? Pode ser feita até ondas de choque, tá? Mas isso resolve? Resolve. Mas resolve prontamente, né? Mas se não resolver, resolver a situação anterior, vai voltar a aparecer. Ela até colocou um dado mais aqui, e aí eu posso responder como fisioterapeuta, e ele pode responder como médico também. Ela falou que é costureira há 20 anos, então o próprio, dependendo, ele até colocou ali, né? Se você não tem apoio nos cotovelos e fica levantando muito o braço, pode dar isso. Com Essa é a minha certeza. resposta no filho, né? Que a gente trata aqui muito dentista, né? E os dentistas, pelo aquele braço de fixação, né? Que eles ficam. Um braço faz o tratamento e o outro é mais de fixação. Nossa, como eles têm problema no ombro de fixação, né? Que segura aquele espelhinho, que faz, que não é o do. Eu tenho uma amiga bravo. dentista. Eu falo, não tem o que fazer, né? É o seu trabalho. Você tem que ficar nessa posição em cima do paciente. E eu não posso falar para você parar de trabalhar, né? É uma coisa meio difícil. Tem que diminuir um pouquinho, pelo menos, né? Para não sobrecarregar tanto o corpo. Ou tentar fazer um trabalho de balanceamento muscular, né? Que também ajudaria bastante, assim, esse trabalho de balanceamento muscular. Faz o trabalho para poder voltar a ter um ritmo mais intenso, né? Porque tem esse fator também, né? Que ajuda muito, assim. A gente da fisioterapia, a gente é muito ligado a movimento, né? E a gente tem o hábito de falar que o movimento cura muito, cura tudo, mas assim, tem horas que realmente tem que entrar com a intervenção mesmo medicamentosa, até para você conseguir melhorar a qualidade do seu movimento, né? Porque ninguém consegue fazer movimento com dor. E ela conseguir fazer o tratamento bem, né? Porque senão, não vou na fisioterapia e sinto dor. Então, inicialmente, tem que entrar com a medicação, com outras medidas para reduzir a dor, para poder fazer a reabilitação adequadamente. Conseguir fazer, né?
E aí aí eu queria tocar nesse ponto, assim, né, eu ouço muito, o senhor deve ouvir muito mais do que eu, mas Né? quase todo mundo já tem um diagnóstico, hoje a gente tem um diagnóstico, né, um Uhum. suposto médico em casa, que todo mundo que É, sente a dor no ombro já vai lá pro Google, já vai pesquisar na internet que pode ser, então tem muita gente que nem vai ao médico e chega pra gente com assim, né, diagnóstico de manguito, não, eu tenho um problema no manguito rodador. é, O médico olhou, ele já você fez exame, você não, não, eu olhei no Google e pelas dores que eu tenho é manguito. Aí eu falo, não, não, calma aí, vai fazer. é, Hoje tudo é manguito, né? Existem outras lesões que a gente conversou, queria que você falasse um pouco sobre elas, assim, a gente falou da artrose, a gente falou de luxação, e uhum. aí, depois eu te pergunto, porque artrose tem muita gente que é outro mito, né, que fala assim, É, não, vou até perguntar e depois a gente desenvolve. Tem muita tá. gente que acha que artrose é coisa de velho. Não, Uhum. só idoso que tem artrose. Eu sou novo, é impossível ser uma artrose. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, que é um grande mito que a gente vê, né? O que é a artrose? A artrose é a perda da cartilagem de uma articulação. Né? Então, você pode ter artrose em qualquer articulação, mão, cotovelo, ombro, joelho, quadril. Né? Inclusive, tem uma muito comum, a gente vai envelhecendo e tem uns carocinhos que aparecem nos dedos. Né? Isso é familiar. Né? Vai começando a desenvolver e é familiar. Bom, gente, a artrose é realmente mais comum no idoso. Né? Você vai usando e vai desgastando. Mas no jovem pode acontecer também. O motivo é trauma. A pessoa teve uma pancada, então, como estamos falando do ombro, vamos falar do ombro. Teve uma pancada, teve uma fratura que machucou a cartilagem. Então, mesmo que você faça, se for conservador, gesso, se for cirurgia, já teve esse machucado na cartilagem e ela pode se desgastar mais rapidamente. Você vai ter no jovem. Né? Outra situação é o movimento inadequado. Porque tá bom, se a musculatura não está adequada e tem um movimento inadequado, que vai acontecer? Vai ter impacto, vai ter mais sobrecarga sobre essa cartilagem, vai machucar essa cartilagem e ela vai desgastar mais rapidamente. Tá? Um paciente jovem, tá? Esse negócio de cirurgia do manguito, né? Rupturas parciais, por exemplo, são um tratamento conservador. Tá? Mas um paciente muito jovem, que já tem uma ruptura completa, às vezes ele deixa evoluir e pode ser que essa evolução sobrecarregue mais a cartilagem e também traga artrose. Tá? Mas isso em lesões grandes, tá? Lesões menores, lesões parciais, cabe muito bem o tratamento conservador. Então, sim, em menor número, pode ocorrer no jovem se ele não tiver o cuidado adequado. E aí eu venho com outra pergunta, né? Que é mitos e verdades. A gente vê muitas perguntas, muitas dúvidas que as pessoas, eu estou trazendo o que eu ouço muito, né? As pessoas não entendem muito que a falta de movimento pode causar lesões também, né? Sim. Principalmente no ombro, e você já citou uma delas, que é a capsulite adesiva, que você falou sobre ela, de a falta da utilização, né? Uhum. Então, as pessoas acham que de vez em quando não. Ah, o fato de eu não movimentar, porque eu faço as coisas do dia a dia, não vão me trazer nenhum problema. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa falta de movimento, capsulite adesiva, essas coisas que a gente. É interessante falar, mas é um princípio. Né? Nós somos seres, nosso corpo é feito para se movimentar. Então, vamos dar um exemplo. Né? Então, também é época de pandemia, mas isso é uma pandemia também. A maioria das pessoas trabalham sentada. Elas ficam horas e horas paradas. Né? Se a gente for ver essa cartilagem, a gente falou de artrose anteriormente, essa cartilagem se nutre como? Tem um líquido dentro da articulação que, através do movimento, a compressão e distensão, tem a troca de nutrientes. Então, você precisa movimentar as suas articulações para essa cartilagem ser nutrida. Se você não movimenta bem o ombro, algumas partes, né, dessas cartilagens elas vão ser menos mobilizadas e vai ter menos nutrição. Né? Essa é uma. A outra coisa é que se você não movimenta direito, você fica em posição, né, que é o exemplo de trabalhar sentado, né, você fica o dia inteiro sentado na mesma posição, o corpo vai se acostumando e vai provocando contração de alguns músculos e retração de outros. Isso vai limitar a sua amplitude de movimento e vai provocar ou impactos, né, um maior contato de uma área da articulação que acabar sofrendo mais,
como também compressões musculares, né, retrações musculares, que acaba provocando dor. Tá? São situações que provocam dor. A gente vê também, um dia desses atrás, eu peguei uma paciente, gente, pode perguntar por aqui que a gente está aqui para responder para vocês. Eu peguei uma paciente que fez uma cirurgia plástica, enfim, mas foi puxado tanto a estrutura dela que ela teve esse movimento pelo excesso da plástica, né? E uma coisa que ela tinha grande dificuldade era de... Ela falou, eu não consigo mais pegar copo na parte de cima da minha casa, do armário, porque por causa desse balanceamento, né? Assim, então, a gente vê que também... Eu estou falando isso porque a gente vê muito, e o senhor deve pegar muito mais do que eu, pessoas que têm problemas de quadril, né? Cintura pélvica, né? E a relação da cintura pélvica com a cintura escapular e essa relação no próprio ombro mesmo. Um exemplo que eu tenho, posso ter o exemplo de cirurgia plástica, mas um exemplo que eu tenho que, às vezes até mais comum, é o esvaziamento axilar, para quem teve CA de mama. Entendeu? Eu tenho uma paciente, até médica, ela teve essa retração, né? E deu capsulite adesiva, né? Ficou sem movimentar, vai engrossar. Se você não movimenta, provoca uma reação inflamatória, provoca um espessamento da cápsula do ombro e retração, diminui o conteúdo e a pessoa tem pouco movimento, né? E tem dor. Aí nessa situação de capsulite adesiva, de redução do movimento, por incrível que pareça, qual que é o tratamento? É ela forçar. Ela tem que, nesse caso, ela tem que forçar no limite da dor mesmo para conseguir ganhar novamente o movimento, né? Então, pode ser feito, inclusive, né, bloqueios anestésicos, compressas, para limitar, né, ou medicações antes da fisioterapia, para limitar um pouco essa dor, para a pessoa poder forçar mais. Porque quando tem dor e não mexe, retrai mais. Tem dor e não mexe, retrai mais. Cada vez vai perdendo movimento. Então ela tem que forçar bastante. Deu para ouvir bem a sua fala, você ficou bem fragmentado aí a imagem, eu não sei se foi a internet mesmo, assim, a nossa conexão, mas deu para ouvir sua fala bem, eu acho que todos ficaram, deu para elucidar bastante, assim, né? Que nem sempre, lógico, a dor é um grande aliado que a gente tem para a gente saber se o movimento está sendo excessivo ou não, mas em algumas horas a gente tem que sim se permitir certas dores, lógico, dentro de um tratamento adequado para que realmente a gente possa ter uma evolução no nosso quadro, né? O exemplo é da área da fisioterapia, a gente está junto aí, que vocês fazem a liberação miofacial, né? Não é uma coisa muito... dá uma dorzinha, mas é importante ser feito, né? Para liberar os músculos e ganhar movimento. Na verdade, sendo bem justo, dependendo da localidade, dói pra caramba mesmo, né? Nem dói um pouco não, dói bastante, assim, as pessoas ficam muito incomodadas, assim, né? E às vezes quando eles até falam pra gente, né, que é outro mito. Nossa, você tá fazendo isso, você tá, na verdade, me machucando, você tá machucando minha articulação, e a gente tenta explicar que não é muito bem por aí, né, que a gente tá fazendo realmente a soltura. Teve gente que perguntou aqui também, eu gosto muito desse negócio do pessoal perguntar, e falaram aqui, tem uma pessoa que perguntou, eu acho que eu posso te responder, não é ele, eu faço caminhada e pilates, posso trocar o pilates pela musculação? Tenho bursite, 72 anos. Eu, como fisioterapeuta e educador físico, posso falar que você pode, a partir do momento que você trabalhar onde você estiver fazendo, depois a gente vai ter a opinião do Dr. Márcio, mas eu posso te falar que se você fizer um trabalho bem feito de estabilidade escapular e de mobilidade para o seu ombro, igual ele falou, né, que um ombro parado vai gerar dor, se você fizer um trabalho sim de estabilidade escapular e mobilidade para esse ombro, não tem problema nenhum você fazer musculação ou pilates, a modalidade é o de menos, na verdade. O que é importante é você ter o conjunto muscular ter uma sinergia. Ele não pode estar com a cinesia da escápula. Doutor Márcio, o senhor quer falar sobre... opinar sobre... Eu não sei se é a internet do doutor Márcio. Eu não opinião sua, né?
Doutor Marcos, agora está cortando a sua fala mesmo, assim. Você está bem granulado e a sua fala está cortada, então não está dando para entender o que o senhor está falando agora. Vou tentar regular aqui a internet. Mas, ao meu ver, é isso. Assim, se você tiver realmente estabilidade escapular e tiver uma mobilidade de ombro, onde todas as musculaturas, igual ele falou, os principais músculos do ombro estiverem trabalhando de uma forma adequada e equilibrada, você sim pode fazer qualquer... Melhorou, mas ela tá assim, a sua internet está meio que indo e vindo, assim, sabe? Pode falar que a gente está entendendo. Eu troquei por uma outra para ver se fica melhor. A minha opinião é a mesma, né? A pessoa tem que fazer uma atividade, tem que fazer uma atividade regular, uma atividade que abarque tanto a parte aeróbica como anaeróbica. Para a faixa etária dele, é muito importante para não perder músculo, né? A partir dos 50 anos vai perder músculo, então a atividade física é essencial para não perder músculo. E por que a gente fala, né, que você pode mudar? Porque tem a questão lúdica. Como é uma coisa que você vai fazer muito e tem que fazer de rotina sempre, você tem que escolher o que gosta. Ah, não, já fiz pilates há bastante tempo, gosto, mas quero mudar para musculação? Pode mudar, desde que você continue fazendo, e é claro, faça os exercícios de maneira adequada, abarcando todos os grupos musculares, né? Legal, ela até colocou aqui. Muito obrigado, doutor. Acho que ela ficou satisfeita com a resposta, assim. Porque, na verdade, não existe uma atividade, né, doutor Márcio? Não existe uma atividade... Quer dizer, existe, né? Uma atividade ideal. A atividade ideal é aquela que o seu corpo permite que você faça o que você gosta, né? Então, essa é a atividade ideal, na verdade. Não existe uma atividade ideal. Né? Porque tem muita gente que fala, o que é ideal, né? O senhor deve ouvir muito isso, porque eu, como físio, a galera fala, nossa, o que é melhor para o meu ombro? Eu falo, cara, o que o seu ombro suportar fazer, o que você fizer com qualidade de movimento e o que você gostar de fazer, porque não existe uma... Perfeito, é isso mesmo. O pessoal pergunta, né, vem com dor no quadril, vem com dor no ombro, vem com dor no joelho, qual que é o melhor exercício para o joelho? Qual que é o melhor exercício para o ombro? Aí tem que diferenciar, é reabilitação ou é exercício? Para reabilitar, aí tem protocolos, né? Mas a partir do momento que você está bem, tem que escolher o que você gosta, que você consiga fazer e que você faça sempre, né? Com regularidade. E aí vem outro, eu considero um mito, mas de repente nem é, e eu também fala que natação, teve uma época que a natação fazia muito bem para todo mundo, isso a gente sabe que faz bem, né? E tem algumas pessoas que chegam pra gente e falam assim, nossa, eu tenho certeza que eu tenho lesão no meu ombro, porque quando eu era criança, eu fazia natação. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É muito mais fácil o trabalho digitando, ficando parado o dia inteiro na frente do computador, ter provocado isso, do que a natação. Não, por isso que eu falei que para mim é um mito, porque eu sempre falo, gente, natação na infância, menino, a gente fala assim, né? Igual existe uma discussão muito grande na própria educação física, né? Nós profissionais de saúde, que o pessoal fala assim, não estou defendendo um trabalho de hipertrofia para criança, longe disso, mas hoje em dia até que os meninos não fazem tanto isso, mas eu que tenho 42 anos, na minha escola tinha aqueles negócios que a gente pendurava e ficava andando assim, né? Você dá o nome daquilo, quer fazer mais força do que aquilo, você segurar naquilo ali com o braço só para você passar para o outro, subir em árvore, que você tinha que levantar o peso corporal. Mas aí você usava o peso do seu corpo, né? Então você não excedia a capacidade fisiológica. Não é que nem você está usando o peso do seu corpo, você não está pegando um peso de 15 quilos só com um braço e fazendo trabalho de hipertrofia. Né? Você não tá excedendo os limites do seu corpo. Né? Isso é uma coisa que você vai crescendo e você vai se adaptando. Você vai aumentando de peso e o seu corpo vai se adaptando. Ou seja, é uma coisa natural. Isso aí é um exercício, né, funcional e natural. Né? Você não está pegando um peso e quer cada vez carregar mais peso. De maneira nenhuma. A criança vai crescendo e vai engordando e o corpo vai acompanhando isso. E aí a gente também ouve muito que aí pode nem ser mito, tá? Mas eu falo que eu fiz muito com os meus filhos, eu tenho 3 filhos e eu fiz muito com os meus filhos, aquele negócio de pegar a criança pelos 2 bracinhos assim, levantar, que todo mundo falava, isso causa luxação no ombro, você vai deslocar o ombro do seu filho.
Bom, em relação a deslocar o ombro, não vai acontecer. Tem que ser um trem muito grave, sabe? Puxar realmente com muita força. Existe o risco de pronação dolorosa, tá? É uma luxação benigna da cabeça do rádio no pescoço, no cotovelo, tá? Só que assim, não é toda criança, senão toda hora que você puxar essa criança, ela provocaria isso. Existem crianças mais predisponentes, tá? Então, por isso que a gente fala para tomar cuidado. Porque como é benigno, você põe no lugar rapidinho, uma coisa bem fácil de fazer, que é a pronação dolorosa. Então, assim, na criança que já aconteceu, você não vai ficar fazendo mais isso. Mas na maioria das crianças não vai trazer nenhum problema. A minha mulher falava muito para mim, não faz isso, não faz isso. Graças a Deus meus filhos nunca luxavam, mas eu tentava explicar para ela que existe uma diferença muito grande. Você pegar o braço, né? Aí eu estou dando esse exemplo, porque eu acho que é um exemplo muito pertinente até para todos que a gente está falando aqui. Existe uma grande diferença de você estar com a musculatura relaxada, Sim. segurando em algum lugar, e ter um tranco articular com a musculatura relaxada, ou você está contraído e você tem uma força também de separação com a musculatura contraída e uma musculatura relaxada. Não, tem bastante diferença. Para exemplificar isso, a gente pode até falar da epilepsia. Né? Quando a pessoa tem convulsão, geralmente a luxação do ombro é posterior, porque são contrações súbitas e a musculatura de trás é muito maior que a da frente, por isso que luxa para trás. Agora, com a questão do relaxamento, né, a gente falando do relaxamento, no manguito rotador, nós temos uma área que é chamada intervalo dos rotadores, que fica entre esse músculo da frente, que é o sub, e os outros. Então, quando você está relaxado a musculatura, e se houver alguma força jogando o ombro para frente, tem o risco de luxar muito facilmente, né? Então, assim, tem essas duas variantes, podem acontecer de qualquer maneira, né? Mas, sem ser uma questão específica como um trauma, né, queda de bicicleta ou a epilepsia, se você estiver com os músculos tensionados, se estiver preparado, né, para aquela situação, para aquela ação, aquela energia que vai ser jogada no seu ombro, dificilmente vai puxar. É porque eu puxei isso aí, porque é um exemplo muito que eu até uso na clínica, doutor, e aí você pode falar até um pouco mais. Que eu explico para as pessoas, eu tento explicar isso de forma assim, as pessoas que ficam muito tempo na frente do computador ou ficam muito sedentários, várias vezes elas querem começar a uma musculação, a um trabalho, e a musculatura dela, aí é o exemplo, por isso que eu gosto muito desse exemplo, a musculatura dela está totalmente fraca, como se ela não estivesse fazendo a tensão. Então a tensão para segurar aquele aporte da musculatura de ombro mesmo, não existe. Então ela coloca uma sobrecarga que para ela, é pequeno, o instrutor fala, não, mas isso é pequeno, isso aí qualquer um faz. Mas ela está tão despreparada que aquilo ali gera uma tensão gigantesca. E aí a gente tem os problemas nos ombros, né? Tem, assim, em relação a quem fica muito tempo sentado, né, no computador, para frente, né, tá aqui, ó. O que acontece? Os músculos da frente, nem tanto peitoral, mas o peitoral menor, serrátil, esses músculos aqui da frente, eles ficam mais fortes, eles ficam mais tensionados, né, mais encurtados, comparado com os de trás. Isso vai provocar um movimento meio que incorreto, né, um movimento não equilibrado, não sinético da escápula, né. Pode provocar aí a pessoa vai para atividade física. Pode provocar dor no ombro e até uma dor escapular, que às vezes o pessoal fala que é do pescoço, mas acontece aqui atrás, que pode ser pelo atrito da escápula, por exemplo. Né? Então, assim, não adianta a pessoa querer começar, e principalmente atividades muito intensas. Sim, ela tem que voltar, tem que fazer atividade física, tem que sair desse sedentarismo, mas, por que pareça, ela tem que se focar inicialmente em exercício, quase que um aquecimento, trabalhar bastante o alongamento e a mobilidade, né, do ombro como um todo, do tronco como um todo, e não começar abruptamente, porque vai ter essa falta de equilíbrio, essa falta de sinergia e vai ter dor. Um exemplo que eu gosto de dar, que o pessoal fala muito de ombro, né, vamos dizer para mim, é uma coisa comum até em concurseiro, né, o pessoal vai
fazer concurso, estuda, que é importante, mas acaba relegando na parte de exercício e tem o teste físico, né? E tem a barra, né? E tem a barra. Nossa, eu tenho que fazer a barra, eu tenho que... Procura muito vocês, né? Personal, preparador físico. Nossa, eu passei no concurso, eu tenho que ir. Mas olha só o tanto que o nosso corpo é conectado. Tá bom, você tem que fazer a barra e você tem que ter o peitoral forte, tem que ter as costas fortes, tem que ter o ombro forte, mas a barra também é abdômen. Se a pessoa não tem um abdômen forte, ela não consegue fazer a barra, né? Então ela tem que pensar que o corpo está todo ligado, né? Então ela tem que começar devagar, trabalhar o corpo todo, alongar todas as estruturas para que não ocorra nenhum desequilíbrio, causando sobrecarga e causando dor e até fazendo ela parar o exercício, ou estimulando ela a fazer o exercício. Teve uma época que a gente trabalhou mesmo com pessoas que estavam passando, e aí teve uma das pessoas que chegou para a gente muito próximo, a gente não conseguiu dar o resultado que ela queria, né? Que era quase um milagre. Mas eu falei para ela, você quer estar preparado para o próximo? Alonga muito o peitoral menor, e ó, o que você falou, fica muito assim, ó. Na hora de fazer a barra, você precisa estar assim, ó. Seu corpo nem consegue fazer isso, ele está aqui, ó. Você vai ter que fazer uma barra aqui que não existe. Então, começa a alongar. Porque ela... porque tem gente que estuda, aí quando você vai ver mesmo, ela precisa fazer a barra, ela não aguenta, ela não tem nem mobilidade mesmo. Você pede para a pessoa... a gente pega alguns casos, e você deve pegar muito mais do que eu, de pessoas que por uma capsulite acaba que não conseguem escovar o dente ou pentear o próprio cabelo, amarrar o cabelo atrás. A gente pega paciente aqui que fala assim, nossa, eu vim com o cabelo amarrado porque o meu marido amarrou, eu não consigo mais amarrar meu cabelo. Aí você fala assim, nossa, e é por uma... Isso acontece bastante. Né? E aí teve até uma que colocou aqui, ó, estou com muita dor no ombro devido à má postura. Ela colocou na escápula mesmo. Ela deve estar com uma cinesia de escápula aí e percebeu durante a live. Tomara que tenha percebido, né? O intuito da gente é esse mesmo, é informar vocês sobre coisas que eu acho não, tenho certeza, pelo menos na fisioterapia. Eu gosto de falar, eu posso falar pela minha área, né? A fisioterapia são os exercícios mais bobos que existem no mundo. Mas são exercícios bobos que a gente sabe o que você tem que fazer e várias vezes o insucesso da fisioterapia está no paciente mesmo achar, cara, isso aí é tão ridículo, tão bobo, que isso não vai me ajudar a melhorar, não. E aí ele deixa de fazer, né? Então, assim, não existe muito mistério, né, doutor Márcio? Assim, a gente fala de atividade física, não existe muito mistério para ombro, não existe muito mistério para o corpo. É igual o senhor falou mesmo, movimento. Em constante movimento. É igual no consultório, sabe? Tem umas coisas que às vezes estranham a gente, que vem pessoas com lesões pequenas de manguito, do tendão, né? Do tendão do ombro de manguito, lesões menores de 50%, né? Ou seja, pequenas mesmo, nossa, com ombro extremamente doloroso. E às vezes a gente pega pessoas com lesão grande, 2 centímetros, que convivem bem, não querem entrar com nenhum tratamento intervencionista, convivem bem no dia delas, vão ao supermercado, fazem atividade no dia a dia sem dor nenhuma. Ué, que coisa mais estranha, né? Por que essa lesão tão pequena provoca tanta dor? É localização? Não, porque ela está usando de padrão, gente. Não muda muito. Né? É na parte do supraespial, polifisprial, tá? Não é. Então acaba que é o quê? É o equilíbrio, sabe? É o movimento da escápula, é o movimento que a pessoa faz. Porque ela faz esse movimento, ela consegue fazer o movimento, fazer as tensões, fazer a força do ombro, sem que aquela área afetada aumente, né, a tensão sobre ela, ela bata sobre as estruturas do ombro. Então, se a pessoa não tem isso, ela tem uma lesão pequena, todo momento que ela faz, choca. Todo momento que ela faz, bate ali, arrasta, vai ter dor. E uma pessoa que tem uma lesão bem maior não tem isso. Então, é muito importante essa questão, tá? Para evitar até procedimentos desnecessários, né, procedimentos maiores desnecessários. A nossa área é muito bonita, é muito gratificante, mas as pessoas de vez em quando duvidam um pouco da nossa fala, né? Acham que, não, pelo amor de Deus. E aí eu venho com a outra pergunta. Tem muita gente também que fala para mim, assim, a gente vê muito em consultório, né? E aí eu queria que você falasse um pouco melhor do que eu. As pessoas de vez em quando não acreditam que essa
de sinergia de escápula, esse problema que essa falta de sinergia entre as musculaturas pode ocasionar até para o membro, né? Que a gente fala que de vez em quando a gente tem algumas dores que são irradiadas. E a pessoa acha que tem uma dor no cotovelo, porque é no cotovelo. E de vez em quando a dor não está ali, né? Está em outros processos, né? Você podia falar um pouco disso para a gente? Essa dor irradiada é muito comum, né? A mais famosa é a dor ciática, né? Que é a do quadril, que pode ser tanto de hérnias na coluna lombar, como síndrome piriforme, né? E outras situações. Por quê? Porque o nervo, ele sai da coluna, que é a conexão dele com a medula e com o cérebro, e vai inervar determinada área. Se nesse trajeto desse nervo estiver machucado ou irritado por algum motivo, você não vai sentir dor no nervo, você vai sentir dor na área que ele atua, né? Então daí vem a questão da irradiação. A outra coisa também é que o nervo, o nosso corpo, não pega um ponto muito específico. Na nossa mão, a gente consegue com uma agulhinha identificar uma agulha. Já no antebraço, não. A gente vai sentir uma área maior. Porque são muitos nervos na ponta, mas em outras áreas do corpo, um nervinho ele atinge uma área maior. Então, daí vem a irradiação. Então, geralmente, dores cervicais, por exemplo, da coluna cervical, vai doer aqui a região da escápula, a região do ombro. Dores no ombro, geralmente vai doer no meio do braço, né? Dores do cotovelo, elas vão para o antebraço, né? Essa é uma situação, tá? A outra situação é que tem o nervo, né? Forma um plexo, né? Que é o plexo braquial, os nervos se juntam e eles passam, né? Pelo ombro, pelo braço e vão encaminhando até a mão. E nesse trajeto, existem alguns pontos que são menores, né? Que podem ocorrer compressão, que a gente chama de desfiladeiro torácico, tá? Então tem os escalenos, passa aqui entre a primeira costela e a escápula, tem a região aqui do deltoide, do peitoral menor com as costelas, tem a região axilar, e vai indo. Então, nessas áreas, se a pessoa tiver retrações musculares e má postura, pode ocorrer compressão e dessas dores irradiadas também. Legal, muito bom. E aí teve um elogio para o senhor aqui, vou até falar o nome dela aqui, Márcia Teles. Muito obrigado, Márcia. A Márcia Teles falou assim, eu não duvido, tipo, eu não sei de qual parte que ela estava falando, mas eu não duvido, o doutor Márcio fez meu esposo andar de novo. Aqui nem sabia o que fazer. Então, você vê que já influenciou uma vida de forma, uma vida não, uma família, né? Porque é a esposa que está agradecendo. E aí, fizeram uma pergunta aqui, que eu não sei muito se, mas vou colocar. Perguntaram assim, o leite e o queijo aumentam dor no ombro? Não. Assim, não tem ligação direta nenhuma. O que acontece, só falando um aspecto, tá? Que às vezes a pessoa pode ter. Se ela tiver alergia, né, a leite ou intolerância, essa alergia provoca uma reação inflamatória no corpo em geral, né? Se você tem uma reação, é igual a obesidade, né? O que é a obesidade? É uma pessoa inflamada, né? Tá? Então, assim, vai falando nessa questão. Então, a alergia, a intolerância provoca uma inflamação. Para essa pessoa que tem isso, se ela ingere isso e provoca uma inflamação, uma reação inflamatória no corpo, onde ela já tem dor, claro que pode aumentar nessa situação. Mas para pessoas que não têm isso, de maneira nenhuma. É mais pela inflamação geral, quadro geral, do que qualquer outra coisa, né? A gente da osteopatia também acredita nisso e eu sou osteopata, fisioterapeuta, e a gente acha, assim, pra gente o ombro é porque a gente associa na osteopatia, tá? Na osteopatia a gente associa muito, respondendo a ela que perguntou, a gente associa muito na osteopatia o ombro direito a problemas de fígado e o ombro esquerdo a problemas de estômago. Mas isso é uma coisa que a gente associa a gente. Então, assim, se de repente você tem alguma dificuldade, igual o médico falou. Tem isso na acupuntura também. Na acupuntura também. Então, a gente acredita muito que cada ombro tem uma relação com alguma víscera. Então, a gente vê por aí. Mas, assim, igual ele falou, alguma ligação mesmo, assim, de você falar estrutura, de alguma parte nervosa, realmente a gente não tem algo tangível. A gente tem isso, sim, o ombro direito está muito ligado a fígado,
se você considerar que o leite e o queijo pode ser gordura, de repente o processamento vai ficar mais dificultado, e o estômago na digestão desses nutrientes. Mas assim, quando você tem, ombro direito é ligado a fígado, e fígado é ligado normalmente a outras coisas. Mas aí já não é área médica, aí já é uma coisa... A gente está aqui no Conversa com Especialista, a gente está falando em coisas mais médicas que são mais palpáveis. Não estou falando que a osteopatia não seja, mas isso é uma visão que a gente tem mais geral, de ombro e acupuntura, igual ele mesmo falou, doutor Márcio, que a acupuntura também vê isso, ombro direito mais ligado a fígado e ombro esquerdo mais ligado a estômago. Então, não sei se eu te respondi, mas ombro direito, dentro da sua pergunta, pode ser ligado ao fígado. Não há um problema no ombro. Doutor Márcio, não tivemos mais perguntas. Se alguém quiser perguntar, perguntem. Doutor Márcio, se a gente fosse fazer um resumo, a gente falou muita coisa, eu sei que é muito difícil o pedido que eu vou fazer para você. Aí ela falou que não tem vesícula, então pode ser uma das influências. A pessoa falou que não tem. Se a gente fosse fazer um resumo, eu sei que a gente falou muita coisa, teve muita pergunta, teve muita... O aspecto foi muito amplo, mas se a gente fosse falar sobre ombro, como conservar o ombro, como deixar esse ombro mais... o movimento dele melhor, como se a gente pode evitar dores no ombro. Se a gente fosse fazer um resumo para quem chegou no meio, o que você acha mais importante disso tudo em relação a esse complexo do ombro? O mais importante é manter toda a amplitude de movimento do ombro, né? Todo o arco de movimento que você tem. Levantar a cabeça, pôr a mão no bumbum, coçar as costas, apertar a barriga, né? E para isso, não é só o ombro que a gente vê aqui, o ombro. A gente tem que lembrar bastante da escápula, né? Então não é só o movimento e a força muscular do ombro, como a força muscular das costas também, né? Claro que sem excessos, né? Então você tem que fazer o que o seu corpo tolera, né? E para a nossa situação, até pensando em Brasília, que a maioria das pessoas trabalham no serviço administrativo, trabalham na frente do computador numa mesa, não esquecer da postura adequada, né? Que jogar o corpo para frente, né, acaba provocando essa retração. Então você tem que manter a postura adequada, não só para dor lombar, né? Mas também para dor no ombro. Porque se você provocar essa retração dessas estruturas pela má postura, vai provocar um desequilíbrio dessa musculatura e vai aparecer dor no ombro, sim. Né? Então, o mais importante seria isso: força muscular de ombro e costa, postura adequada e uma atividade regular. E mantenha todos os seus músculos fortalecidos. Legal, muito bom. Doutor Márcio, onde que as pessoas te encontram para fazer consultas com o senhor, para poder ter mais informações? Onde que elas encontram o senhor? Olha, gente, eu sou proprietário, né, da Clínica Salos Ortopedia. Nós temos 3 unidades, nós temos na Asa Norte, no setor hospitalar, no Centro Clínico Vital Brasil. Temos em Taguatinga Norte, né? Acho que eu confundo o Norte e o Sul, mas é Taguatinga Norte, ali no Centro Clínico Tatiana. E temos uma unidade em Ceilândia, na frente do Hospital de Ceilândia, no edifício São Miguel, é bem na frente do Hospital de Ceilândia. Né? Gosto muito da postura do Rafael, e nós temos essa postura também de focar no tratamento conservador. Então, na clínica, nós temos fisioterapia, nós temos acupuntura, nós temos exame de movimento e postura e dinamometria para ver essa questão de força, né? Trabalhar em cima desses aspectos. Né? E eu também sou o autor do site traumatologiaeortopedia.com.br. As pessoas podem acessar, eu ponho informação lá, inclusive respondo perguntas. Tá? Então, eu estou aberto e agradeço muito aí ao Rafael pela oportunidade. Eu acho que esse tipo de formato é muito bom, as pessoas deveriam participar mais e te joga a informação para todo mundo. Principalmente porque eu acho, apesar de ser ortopedista, eu acho muito importante a gente evitar cirurgias desnecessárias, né? E para mim, sério, para mim 90% das patologias que a gente tem no consultório se resolveriam com postura adequada e fortalecimento adequado. Excelente, excelente. Eu que sou muito grato mesmo, eu pergunto sempre, assim, eu gosto de as pessoas saberem onde te encontrar.
Então, esse site, ortopedia.traumatologia.com, repete o site para gente. Traumatologia.ortopedia.com.br. Traumatologia.ortopedia.com.br. Ótimo, ótimo, ótimo. Porque as pessoas te acessam de uma forma mais e consomem melhor o produto. A gente gosta muito de passar essa experiência, o Conversa com o Especialista veio para isso, para a gente passar essas informações que várias vezes não chegam a todo mundo, né? E a internet trouxe esse benefício para a gente, da gente conseguir informar. Então, mais uma vez, eu sou muito, muito, muito grato mesmo pela disponibilidade de você estar investindo seu tempo, que a gente sabe que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, de ter ensinado para a gente um pouco mais sobre o ombro, ter falado para todo mundo aí o que é importante fazer ou não. Agradeço demais a vocês que estão em casa também. Eu já estou meio que me despedindo, porque eu sei que daqui a pouco eles vão tombar a nossa live e a gente pode ficar no meio. Mas sou muito grato mesmo, viu, doutor Márcio? Muito, muito grato. Foi muito esclarecedor. Muito esclarecedor mesmo. Gente, fiquem com Deus. Doutor Márcio, espero que a gente consiga fazer mais projetos juntos. Adorei a live. Muito, muito obrigado. Gente, fiquem com Deus. Tudo de bom. A gente se encontra na quarta-feira da semana que vem. Até mais.